tentaram nos matar. Eles tentaram nos matar. Pessoal, gravíssimo. Vocês podem até achar que se ontem a gente estivesse em grupo e não sozinhos, eu não teria sido atacada. Mas olha o que acabou de acontecer com a Juventude Livre, que chegou lá num grupo grande de pessoas, de estudantes de direito. Atacaram agora, a gente tava tentando participar do debate, a gente tava quieto, ficou em silêncio. Eles começaram a vir pra cima, começaram a jogar tambor, eles bateram na gente, jogaram cadeira na gente, tentaram nos matar, eles tentaram nos matar. Se alguém ficasse lá tentando resistir pra defender o que a gente acredita, defender as ideias da liberdade, defender valores que a gente acredita enquanto direita nesse país, porque a gente tem que mudar a situação do movimento estudantil agora. Esse é o ambiente acadêmico, é isso que acontece nas universidades, a gente é calado, a gente se autocensura, porque a gente defende valores, a gente defende pluralismo, a gente defende democracia, a gente defende que eles possam se expressar livremente, enquanto eles estão tentando nos matar. Nós tivemos o assassinato horrível, cruel, brutal de Charlie Kirk, um jovem cristão com 31 anos que viajava às universidades pelos Estados Unidos para debater com alunos, sempre de forma respeitosa. Charlie Kirk foi aquilo que nós, cristãos, vemos que é a nossa missão sobre a Terra. Ele foi sal da Terra, ele foi luz do mundo. Ele mostrou para os jovens nas universidades o caminho, a verdade. Ele enfrentou a esquerda, os progressistas, naquilo que são os temas políticos mais espinhosos, como ideologia de gênero, racismo, sacralidade da vida. Charlie Kirk se tornou uma grande influência entre os jovens, ele arrastava multidões, e o assassinato brutal dele me deixou completamente transtornado nesses últimos 2 dias. Porque ele não foi silenciado por ideias, pelo debate, por um pensamento melhor do que o dele, não, ele foi silenciado por uma bala. Foi como se um pedacinho de mim morresse junto com ele. Que momento sombrio para a democracia no mundo todo, em que pessoas estão sendo presas e mortas por falarem, por expressarem as suas opiniões. My husband laid down his life for me, for our nation, for our children. He showed the ultimate and true covenantal love. I will never, ever have the words to describe the loss that I feel in my heart. I honestly have no idea what any of this means. I know that God does, but I don't. The evildoers responsible for my husband's assassination have no idea what they have done. They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith, and of God's merciful love. They should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country. In this world, you have no idea. You have no idea the fire that you have ignited within this wife. The cries of this widow will echo around the world like a battle cry. Charlie, I promise I will never let your legacy die, baby. I won't. I promise I'll make Turning Point USA the biggest thing that this nation has ever seen. I promise. Oh, Charlie, I love you. I love you, baby. As redes sociais e os deslizes e excessos aos quais, eventualmente, quase sempre, elas nos incitam e empurram, né? Pois não restam dúvidas de que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico, e eu tô aqui para fazer uma retratação. Óbvio que eu exagerei e fui excessivo. Todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema direita muito mais nocivos e perigosos que o meu, né? Feitos inclusive pelo criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né? Eu não sou assim exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata. Inclusive eu deveria ter escrito sobre essa criatura desprezível que foi assassinada, embora um assassinato sempre seja algo
algo a ser lamentado, né? Embora o mundo sem a presença de certas pessoas, tipo assim, Hitler, é um lugar que fica melhor sem pessoas desse tipo. E é um lugar que fica melhor com pessoas do meu tipo, mesmo quando eventualmente, e até de certa forma frequente, cometa falando nessas redes, porque é o cerne delas, é esse tipo de polarização. Pessoas que nem eu, mesmo quando se manifestam assim nas redes, eu acho que não deveriam se manifestar nas redes. Ainda mais quem é escritor deveria escrever. E por fim, né, foi cancelada também a minha peça lá na PUC, que seria... Gente, o que eu vou mostrar para vocês agora é a realidade do que é ser advogado de direita no Brasil. Esse daqui se chama Guilherme Gonçalves. É um advogado eleitoral de Curitiba, ex-advogado da Glaze, do Paulo Bernardo, ex-advogado do Renato Freitas, sempre ex. Hoje, em um grupo de WhatsApp que ele lidera, ele articulou uma ofensiva criminosa contra mim para forjar processo de exclusão na OAB. Olha o que ele escreve ali, ó. Guilherme de Sales Gonçalves. Se ele for punido pela OAB, tipo exclusão, falando de mim, fica inelegível. Aí ele vai se desesperar. Ele queria o tempo todo criar confusão para oferir vantagem política. Excluído da OAB, fique inelegível. Arruma o português, doutor. Acaba a graça desse idiota. Um advogado com um português maravilhoso. Aí vai ficar gritando junto com o Deltan. Aliás, estamos no mesmo partido. Estamos no mesmo partido? Se não me engano. Isso daqui vai ser bom também para os clientes verem o português do advogado deles. Eu acho que deveríamos fazer uma representação contra quem citou isso, que foi aquele idiota do Jeffrey Chiquini. Ele tá falando da Federal. Tem várias postagens dele incentivando isso daí. Doutor, tudo o que aconteceu na Federal que eu participei tá no meu Instagram. Eu fiz ao vivo, tá aberto. Vamos lá. Quem que é o sujeito? Cliente antigo da Polícia Federal e da Lava Jato. Além do marido, Glaze agora tem o próprio advogado preso. Falou, né? O cara que quer me excluir da OAB. Guilherme Gonçalves atuou em 2 campanhas políticas de Glaze, tendo recebido mais de 7 milhões num período de 5 anos, oriundos de um criminoso esquema que realizava descontos indevidos diretamente no lerite do servidor público, que porventura realizasse empréstimo consignado. Algo semelhante ao que estamos vendo hoje na fraude do INSS. O esquema teria desviado 100 milhões que eram devidos entre vários participantes da bandalheira, cabendo uma boa parte ao Diretório Nacional do PT. De acordo com o MPF, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, é quem decidia as porcentagens que cada um deveria receber. A parte que cabia ao ministro Paulo Bernardo, de acordo com o MPF, era direcionada ao escritório do advogado de Glaze. Mas calma que não para por aí. No mesmo grupo, essa senhora Rafaele, em resposta ao Guilherme Gonçalves, diz: já apliquei censura, se não me engano. Essa senhora foi relatora de um processo administrativo que eu respondi e ela me puniu. Óbvio, eu recorri e fui absolvido. Obviamente, também de esquerda, olha lá, advogada, bacharela na UFPR, ex-funcionária do escritório do atual presidente da OAB do Paraná. Agora eu entendo porque é ex. O atual presidente da OAB do Paraná, quero deixar registrado aqui, um advogado seríssimo, uma pessoa que tem uma admiração imensa, muito respeito pelo Dr. Pereira, que nada tem a ver com essa postagem que eu estou fazendo, que fique bem claro. Inclusive, o Dr. Pereira, atual presidente da OAB do Paraná, tem tido posicionamentos certeiros. Se estivessem realmente preocupados com direitos e com a classe dos advogados, já estariam em defesa do que eu passei na Federal. Militante de esquerda ameaça advogado Jeffrey Chiquini de morte dentro da Federal. Jogaram objetos em mim, cuspiram em mim, me chamaram de lixo fascista, impediram que eu realizasse uma palestra dentro da universidade a convite dos alunos de direito. Mais de 300 alunos da universidade se inscreveram no evento com CPF, mas não é isso que eles querem. Eles não querem defender direitos.
Eles querem censurar opositores políticos. Por que vocês querem me tornar inelegível, hein, senhor Guilherme Gonçalves? Por que você quer tirar a minha OAB? Você tem medo do quê? Ou melhor, vocês têm medo do quê? Vocês não são democratas? Vocês não defendem o Estado democrático de direito? Pois bem, eu também defendo o Estado de direito. Ou melhor, eu defendo o Estado democrático de direito. E é por isso que a OAB será imediatamente comunicada dessa armação que vocês estão forjando para mim. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Nós apresentamos um projeto. Crime de alta traição nacional. Prisão de 20 a 40 anos. Os senhores podem pensar que é exagero. Em boa parte do mundo, vários estados norte-americanos, crime de traição à pátria, em alguns estados, como no Utah, é fuzilamento. É assim que se trata traidor da pátria. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe, a gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Você tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sabe, pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que dar uma fonte de ter raiva, tem que cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Nós somos pais de amor, mas não pensem que vamos ter dessa face e a gente vai dessa face. A gente vai dar porrada se não respeitar a gente e voltar com respeito. Nós não queremos briga, mas nós não fugiremos delas. Aprendam, seus fascistas, a fazer democracia. Isso aqui é uma frase de um tirano, de um ditador que não aceita a oposição. Essa é a grande realidade. O que ele disse aqui? Ele disse o seguinte: olha, os Estados Unidos teve uma anistia e não pacificou o país. Tanto que agora, Charlie Kirk levou um tiro. Ele nem disse foi assassinado. Olhem a palavra, entendeu? Ele basicamente tá culpando Kirk pela sua própria morte. Ele tá culpando, gente. É inacreditável a monstruosidade de uma fala como essa nesse julgamento. O que ele tá dizendo? E aí ele fala, qual que é a solução? É a repressão do Estado. Ou seja, o que é uma sociedade pacífica
né, imaginada por Flávio Dino. É aquela em que não existem Kirks. É aquela em que esse lado é completamente eliminado de qualquer participação política. Anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem, que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão, é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Às vezes a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Ele levou um tiro e não disse que foi assassinado. Então, assim, diminuiu pra caramba e disse o seguinte: isso prova que a anistia não pacifica um país e que o Estado tem que agir duramente. Sim. Porque pra ele, o que acontece? Se tivessem tirado o Trump da disputa, se ele não tivesse nenhuma chance, se tivessem lá nos Estados Unidos fazendo igual eles estão fazendo aqui, calado à direita, prendido opositor político, todo o resto, aí sim a gente tem a pacificação. É isso?